Gente, como assim? Oi, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui com a segunda parte da entrevista com a Débora Jardim, aqui no Realejo Te Conta Entrevista Especial Pandemia. E lembrando que esse projeto foi contemplado pelo edital FAC Digital, que foi realizado pela Secretaria de Estado de Cultura aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Fevale. Partiu? Já aproveita e fala um pouquinho sobre contação de histórias, assim, qual que tu acha que é a importância dessa forma de comunicação de arte, né, de literatura? Acho que toda, né? Porque o ser humano, ele conta histórias e ouve histórias sempre, desde pequenininho. Alguém vai te contar alguma coisa que foi no mercado, tá te contando uma história. E tem alguns da família que até interpretam muito a história, né? Nós estávamos rindo ontem que o Trícia, ele gosta de contar uma coisa bombástica e depois ele faz uma careta e faz assim, que é para te ter, né? Tu se sente na obrigação de ter aquela reação do nossa senhora. Toda vez que ele vai contar uma história assim bombástica, ele vem com aquilo. E eu acho que é uma questão de tu recupera a memória, se tu for ver de uma forma assim, né? É uma questão de afeto muito forte, de vínculo, porque pode recuperar através da contação de história a tradição oral, que é tão importante. Que a gente estava falando sobre literatura ontem, eu e uma professora, e a gente falou sobre a questão de quanto a literatura é elitizada e excludente, né? E a oralidade, ela nos une muito mais, porque todo mundo tem essa questão de ou de ouvir ou de contar histórias. Sim. E vários segmentos, digamos assim, tem várias formas de manifestação de histórias, né? Não só a contação, mas também uma música conta uma história, a questão de uma peça de teatro que conta uma história, a gente vive, ela conta uma história, o cinema conta uma história, a gente, se parar para observar, a gente vive nesse mundo voltado para a contação de histórias, né? E tem muita gente que usa a contação de histórias para se reinventar, né? Reinventar a si mesmo, né? Inventar uma outra personalidade. Então, ela é a possibilidade da gente entender o mundo que está na nossa volta, preservar a nossa tradição, a nossa oralidade, conhecer outras realidades, né? E fazer essa união entre as pessoas, né, de diferentes, onde se trabalha com a diversidade mesmo, porque tu vai unir todas elas para escutar uma história, e elas são diferentes nos seus credos, na sua etnia, sabe, nas suas crenças, nos seus desejos e anseios, e elas estão unidas ali por uma coisa. Esse momento não tem preço. Tu vê uma pessoa, seja ela, escutando uma música que tem uma letra linda, vou fazer a propaganda tipo Chico Buarque, assim, tu ir uma peça de teatro, tu vê a arte nas suas mais diversas manifestações e o olhar que as pessoas fazem, isso não tem preço. Isso vale todo o trabalho e toda a descrença que os artistas enfrentam, né? Porque elas não compreendem que o mundo é cercado de arte, a arte nos salva todo dia. Sim. Quem é que vive sem arte? É que eles não entendem que tu tá ali vendo novela, é uma forma de arte também. Exato. Né? Tu tem muita gente envolvida ali, que as pessoas não entendem que tem roteirista ali, tem o pessoal que filma, tem tudo para fazer, aquela listinha que sai depois das pessoas envolvidas, não é a... né? Então, que para isso exige trabalho, estudo, dedicação, como qualquer outro trabalho. A gente é criado uma visão industrializada de que o único trabalho que vale, ou que é o trabalho mesmo, considerado trabalho, é o braçal, ou aquele que te dá muito dinheiro, ou aquele que... tipo, se tu tem um trabalho que exige intelectualmente, ou que trabalha com a criatividade, não é considerado trabalho. Isso já faz parte desse sistema torto que a gente é criado desde pequeno, que é para realmente fazer a gente desacreditar desse tipo de coisa e achar, não, todo artista é vagabundo. O artista não trabalha.
e que está errado, por exemplo, que a gente tem uns horários de trabalho mais livres, mais de acordo com que a gente, né, com a nossa hora de criação, tem uns que trabalham de madrugada, outros de noite, outros... Não, que o certo é tu ter aquele trabalho de bater ali o ponto, de ter o horário das 8. Isso é uma visão, né, de uma sociedade capitalista e uma sociedade, né, que só visa a escravização do trabalhador, e uma forma não ativa, um dinheiro que muitas vezes, um trabalho que não te realiza, um dinheiro que não te proporciona tu realizar os teus sonhos. Por isso que é muito mais fácil tu criar pessoas que vão ter o sonho de que meu sonho é comprar um sapato, lá de não sei que preço, que é muito mais fácil de tu conseguir do que tu ter um sonho assim mais abstrato, que tu tenha que elaborar mais, entendeu? E aí tu te satisfaz com aquele teu pequeno sonho ali, que foi colocado na tua cabeça pelos outros, e tu acha que é lindo. E tu acha que errado é os outros que não fazem o que a sociedade quer, né? Que o bonito é fazer para a sociedade ver. Quando tu diz que tu quer ser artista, o que acontece na tua família? Ai, fazer faculdade de artes visuais, fazer faculdade de artes cênicas, meu Deus do céu. Mas né? E todo mundo assim, meu Deus do céu, não vai ganhar dinheiro, vou ter que sustentar essa criatura até quando? Né? E aí tu pensa assim, não, mas quando é os sertanejos, aí eles são artistas. Os cantores eles são artistas. Zezé de Camargo e Luciano são artistas, entendeu? Tá? Aí pode ser. Os famosos, né, do Big Brother lá são artistas. Mas os outros não, que trabalham, não são artistas. Então é uma coisa, é complicado. Eles misturam para lutar contra isso. Eles misturam arte com sucesso ou com fama, né? Eles não relacionam com trabalho, né? É o que é diferente, assim, muitas vezes. A gente vai falar um pouquinho agora da tua editora, da editora Palavreado. Conta para quem está assistindo aqui como que surgiu a editora, né? Tu já falou um pouquinho ali sobre ela, tua editora. Mas conta um pouco para a gente como que funciona o trabalho de vocês. A gente sabe que tem também a tua família envolvida com a editora também, não é só tu, né? Conta um pouco para a gente sobre ela. A gente sempre, como eu era independente, a gente sempre tratava, e bibliotecária, tinha toda aquela experiência de livros, né, de conhecer os livros e tal. A gente fez os meus primeiros livros nós mesmos, né, e aí a gente usou esse conhecimento que a gente tinha para fazer o Entre Amarras, que foi um livro que foi muito elogiado, pelo formato, pelo bom gosto da arte, de tudo. Então, a gente começou a criar coragem de empreender num negócio que eu acho que foi, como é que se usa a palavra? Foi caminhando para esse momento, né? Porque eu trabalhei 15 anos numa instituição, né? Eu trabalhava como bibliotecária de uma rede de escolas que me proporcionou todo um conhecimento desse universo, de literatura, de biblioteca escolar, né, de trabalhar com a infância, apesar que eu fazia muito mais a gestão, porque eu trabalhava com 10 unidades, né, e eu sempre tinha esse sonho de sair e fazer uma coisa diferente, de trabalhar realmente com arte, de conhecer a história de outras pessoas. Eu sempre fui muito fascinada, eu gosto muito de falar, mas eu também gosto de saber da história dos outros. Então, eu queria muito conhecer a história e conhecer o sonho e poder ajudar no sonho de outros. E sempre acreditei muito nas pessoas daqui, da nossa cidade, ou da extensão aqui do nosso estado, as cidades menores, né? E aí eu pensei, quando eu fiquei, eles me demitiram, eu pensei, agora é o momento. Agora é o momento de eu... Né? Nós tivemos todo o trabalho com Entre Amarras, que foi um trabalho que a gente fez de forma gratuita, né? Colocamos o logo e depois a gente parou, porque como eu trabalhava, não tinha como fazer essa questão de divulgação, de ter esse tempo para as outras pessoas, para os escritores que eventualmente viriam, né? E daí, como eu fiquei assim, à mercê, né, do mercado de trabalho,
eu pensei, bom, agora é o momento de investir como escritora, publicar meus livros, tentar relançar os que estão esgotados e me dedicar mais para a editora. E aí a gente confiou muito nessa questão do boca a boca, né? Das pessoas indicando a gente, conhecendo o trabalho do Entre Amarras e conhecendo a nossa trajetória em função da literatura, porque os meus filhos sempre fizeram parte também desse universo literário. Quando eu recebia escritores, eles estavam sempre juntos, né? Eles sempre, muitas vezes a gente recepcionou os escritores, a gente levou para casa, trouxe de casa. Então, todo esse contato com os escritores, eles são ótimos leitores também, são leitores, né? E um deles faz artes visuais na URGS e a outra faz biblioteconomia na URGS também, está encerrando, né? Então, foi uma influência, eles trabalham muito com essa parte cultural. O Tristan já fez curadoria de exposições, e a Ariel trabalhou muito com essa questão de contação de história, né? Então, vamos trabalhar junto nisso aí, cada um pode ajudar numa coisa. E é um produto que a gente pode oferecer, que a gente tem conhecimento, não vai ser uma enganação, né? A gente quer ter esse carinho, esse trabalho personalizado com os autores e autoras, e esse cuidado, né, com eles. E cada um tem a sua experiência que a gente coloca lá no site, né, o que cada um trabalha, e a intenção é ter pessoas que façam trabalhos free para a gente, para também incentivar os profissionais a poder fazer essa rede, né. Então, a gente tem a sorte de ser indicado para uma autora que mora no Texas, e daí a gente fez o livro dela. Foi nosso primeiro livro, assim, depois do Entre Amarras, ela acreditou no trabalho da gente. E aí uma outra autora daqui de Guaíba também contratou a gente, um autor de Canoas, por outra indicação daqui do pessoal de Guaíba, uma autora de Viamão, né? E aí tem várias pessoas que estão procurando a gente, o nosso preço, a gente procura fazer o mais acessível, e a gente sabe que a gente está lidando com a questão da arte independente, então, assim, ó, vai pagar como tu pode, eu vou fazendo o serviço conforme vai pagando. Então, não é nem parcelado, porque parcelado dá aquele, eu tenho que pagar, digamos, 3 vezes de R$500. Tu te aperta, né, tu não tem como pagar, tu fica nervoso. A gente não quer que seja uma experiência sofrida, é que uma experiência efetiva para ti, e o escritor, ele faz parte de todo o processo de editoração do livro e tudo. Ele tem o contato com o ilustrador, ele participa das escolhas, né? A gente explica o porquê de determinadas opções. Então, é uma coisa, muitos deles ficam nossos amigos depois que a gente termina o projeto. Tem o livro de história também, Estudos Guaibenses, que a gente está fazendo, e o preço daí a gente tenta fazer o mais acessível possível, e que a intenção é ter vários clientes e o ganho não ser tão grande, mas tu ter essa rotatividade de clientes que te possibilitam ganhar, tá sempre com dinheiro circulando ali. Porque também, né, eu estava dizendo, a gente vai ficando mais velho, praticando o minimalismo, não tenho esperança de ser rica e nem faz diferença para mim. O que eu quero é poder viver do que eu gosto e da forma como eu gosto, fazendo as coisas que eu quero. E a nossa editora, a gente quer trabalhar muito com a questão da diversidade, a gente quer trabalhar com, cada vez aprender mais para poder oferecer um produto mais variado, mais diferente também, sabe? Para poder trabalhar com vários tipos de literatura, seja ela erótica, seja ela, sabe? Não tem, e com vários tipos de escritores também. Então, a gente ser uma possibilidade desse escritor novo, que muita gente, escritor e escritora novos, que muitas vezes se desacreditam, né? Eles tenham essa coragem de tirar o seu texto da gaveta. Às vezes, uns me perguntam assim, mas eu vou vender? Eu digo, a questão da venda é muito subjetiva, porque tem muito do esforço, quando tu é independente, do esforço do escritor, da venda dele, do produto dele, e do que ele quer. Tu quer realizar o teu sonho de escrever, ou o teu sonho mais importante é vender? Né? Etapas. Então, eu posso dizer que eu já tenho 2 edições de 2 livros esgotadas. Então, como é que foi isso?
corpo a corpo, porque além, eu não fico naquele negócio, eu sou escritora, eu estou num pedestal, eu não vendo, não sei o quê. Eu também faço trabalho de venda, para mim e para os outros. Então, a gente tem que trabalhar com esse pessoal, não necessariamente novo de idade, né, mas novo, assim, nessa área que está começando, que está realizando o seu sonho, que tem vergonha, que tem dúvidas, que muitas vezes não consegue ser ouvido fora né, com seus pares, que está iniciando. Sim. E é complicado porque, assim, às vezes a gente fica frustrado, mas, por exemplo, tu pega um escritor de renome e tu quer que ele leia a tua obra. É que nem um escritor falou num evento que eu participei. Pô, queriam que eu lesse uma obra de 700 páginas. Para dar minha opinião. Como é que eu vou deixar de ler os livros que eu tenho, que a gente já tem pouco tempo de ler? Então, realmente, né, eu vejo muito que tem escritores que nem alguns pediram contato de editor. Aí eu falei com eles, aí teve uma que disse assim, não, mas eu queria ser publicada sem gastar nada. É muito complicado isso aí. Tu tem que ter, então, um livro que já tenha participado de algum concurso, que tenha ganho, que não, sabe? Nem as grandes editoras não estão topando isso. Porque é um gasto que tu tem que ter. Se eles têm esse gasto contigo, o escritor tem que entender que ele vai ganhar 5% do preço de capa. O ganho do escritor realmente está nos cachês que ele ganha para ir nos eventos. Os cachês dependem da fama dele. Se ele é conhecido, o pessoal vai contratar, ele tem cachê. Mas da editora mesmo, grande editora, ele tem 5% do ganho do preço de capa, e o ganho que eles têm é da distribuição por todo o país, que uma editora pequena não consegue. Então, eu sempre digo assim, olha, é o teu momento de pensar o que tu quer para ti. Se tu quer construir a tua história de forma, né, devagar, assim, começando assim, isso não quer dizer que no futuro tu não possa ter uma grande editora, para passar para uma grande editora, né, e ter esse conhecimento de todos os passinhos que a gente tem que dar. Então, a intenção, eu fico muito, assim, orgulhosa de poder colaborar de alguma forma com os escritores daqui, e com Guaíba também, né, por ter uma editora aqui, e a gente procura primar muito material, tentar apresentar um material da maior qualidade possível, né? Mas quero falar, e não vou esquecer, porque eu gosto de citar o nome das pessoas, que nós temos aqui em Guaíba o João Varela, que não mora aqui em Guaíba, mora em São Paulo, e ele tem uma editora maravilhosa, ó, que tem editora fazendo propaganda da outra editora, mas, né? Lote 42, né? Que faz um trabalho muito artesanal, assim, muito único. É quase livro único, assim. Eu achei muito bonito o site. Não tive oportunidade de ver pessoalmente, mas quando eu for para São Paulo, eu quero conhecer a Lote 42, e ele tem uma livraria lá, agora, Banca Tatuí, que é tipo um lugar onde se juntam esse pessoal artista, alternativo, sabe? Vê as fotos tudo lotado, claro que agora não, né, por causa da pandemia. E aí, né, que é uma coisa que os artistas estão se submetendo, é ficar com esse distanciamento social que quase ninguém está respeitando, né, mas os artistas estão. E ele tem essa banca que tem esse movimento do pessoal alternativo e independente em São Paulo. É muito legal, eu quero uma oportunidade de conversar com ele está em São Paulo, lá, que é um centro, né, de cultura, de arte do país, né. Então, eu quero muito conhecer ele. Então, não sou só eu, tem outras editoras aqui também, tem a Sob Medida, não sei se ainda está funcionando, que é a da... Poxa, agora eu não me lembro o nome dela, vou ficar devendo o nome. Mas a gente tem um trabalho daí que cada um tem o seu tipo de trabalho. Então, a Palavreado tem esse trabalho de querer fazer, assim, com a diversidade, uma certa qualidade, né? E ter certos pontos, assim, que a gente observa bastante, que é para qualificar o trabalho. E aí, uma coisa que as pessoas têm que entender, até eu estava conversando com o presidente da AGES, da Associação Gaúcha de Escritores, que, tipo, a Feira do Livro, ela não tem um stand para os escritores independentes. Ela não tem uma programação voltada para os escritores independentes. A própria Feira do Livro de Porto Alegre.
E isso ele conversou e disse, não, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que tem que ser debatido mais, e eu acho que tem que ser pensado que os escritores independentes, quanto mais eles entenderem, mesmo pagando, isso garante que eles tenham um trabalho de revisão ortográfica, porque tu vê muitos livros digitais, e-books, tá? Que tu olha e a Amazon tem uma observação assim, foi informado que esse livro tem problemas de ortografia. Isso já fez o trabalho. E aí a Amazon dá aquela nota ali. Entramos em contato com o autor que ficou de verificar. Por quê? Porque não querem pagar um revisor ortográfico. Sim. Não querem pagar alguém para fazer a ficha catalográfica. Aí acham que pode, é um bibliotecário. Aí eu entrei num grupo e disse assim, escuta aqui, vocês querem que as pessoas comprem o livro de vocês, mas vocês não querem pagar os profissionais para qualificar esse livro? É isso. Vocês querem fazer o trabalho de revisão, vocês querem fazer a ficha catalográfica sem ter formação, vocês querem fazer tudo. Aí, então, quanto mais o escritor entender que para ter um material de qualidade, né, muitas vezes ele tem que pagar um revisor, pagar um ilustrador, pagar... E assim ele alimenta toda uma cadeia produtiva, né, participa do desenvolvimento da economia criativa. Então, o pessoal começar a enxergar isso, que o escritor ou o artista independente, ele alimenta toda uma cadeia, né, de produção artística. Essa valorização, a gente vai ter mais trabalhos qualificados para os leitores, no caso da literatura, né? A gente vai poder oferecer trabalho com muito mais qualidade e vai poder dar trabalho para outros profissionais da área da literatura e do livro, que não são contratados por grandes editoras, que querem trabalhar de forma independente também. Então, eu contratei uma pessoa para fazer a análise crítica do meu livro, eu contratei um revisor ortográfico, eu contratei uma ilustradora, né, porque eu acredito naquele meu trabalho e acredito no profissional que está ali, né. Contratei várias pessoas que ajudaram a montar o livro, então, para te ter um livro de qualidade, tu precisa. E aí, tu tem que ser respeitado porque tu tá ajudando toda uma cadeia de produção de arte, de cultura, né? Com certeza. Essas entrevistas aqui no canal, elas trazem coisas muito interessantes, né? A gente, por mais que a gente conheça o nosso entrevistado, sempre acaba conhecendo um pouco mais. E é muito legal você falar essas questões assim, do teu trabalho, né? E o fato de a gente conhecer mais o nosso entrevistado traz o gancho para o nosso segundo quadro, que é o Abre Teu Coraçãozinho. O Abre Teu Coraçãozinho é aquele nosso quadro de perguntas e respostas rápidas, né? O famoso ping-pong, que a gente gosta de brincar comparando com aquelas entrevistas da Xuxa, da Hebe, da Marília Gabriela. Então, é onde a gente conhece um pouquinho mais do que tem dentro do coraçãozinho da mente da nossa convidada. Então, eu separei algumas perguntas, algumas palavras aqui para você, e eu quero que tu diga imediatamente o que tu pensa quando eu digo essas palavras, tá? Pode ser uma outra palavra, pode ser uma frase, pode ser uma tese, pode ser o que tu quiser falar sobre aquela determinada palavra. Então, a primeira palavra é arte. Vou pensar, peraí. Sim. Gostei. Um fazer coletivo, fazer único, um conversar com o outro. Ótimo. Vida. Vida, para mim, é aprendizagem, é uma descoberta, uma tentativa de melhoria. Se não for assim, é uma subvida, ou uma vida que tu vive para os outros. Então, viver para os outros, para mim, a gente tem que lembrar que é a nossa vida e ela tem que ser como a gente quer e como a gente sonha, porque é a nossa vida, né? Literatura. Literatura é um sopro, é a inspiração, é o amor, é a infância, é o encontro, é a lágrima, é o amor. Nem sei o que dizer, o que é a literatura, não sei. Ela é tudo isso e ela é
É o que é uma possibilidade de união muito grande de expressão e de entendimento do mundo. Livro. O livro é o suporte, né? Que é onde todo esse universo, esse amor, essas histórias, essas descobertas, onde elas estão contidas, né? O livro, ele só consegue cumprir com o que ele se propõe quando ele é aberto, né? E por isso que a mediação e o incentivo e esse conhecimento, que depois que tu conhece a literatura, tu nunca mais está sozinho. Por mais que tu esteja sozinho em casa, ou tu esteja triste, tu pega um livro, tu nunca mais está sozinho, tu descobrir, e é um processo que, apesar de ser feito de forma solitária, a literatura, né, tu lê sozinho, tu também pode compartilhar elas, é um momento, né, muito bom de ser feito sozinho, mas a gente está aprendendo não só de compartilhar as nossas leituras, que fala muito sobre nós, né, ter coragem de compartilhar o que tu lê, porque o que tu lê fala muito sobre ti mesmo, mas também de tu compartilhar o que tu escreve, né, tu compartilhar a tua escrita, porque quando a gente está numa central de literatura, não é só a leitura, também a escrita e esse processo de escrita, né. Próxima palavra, Guaíba. Guaíba, para mim, é o lugar onde eu nasci, né? É um lugar que contribuiu para eu ser quem eu sou, né? Para me ensinar as pessoas daqui, não só a cidade, a terra em si, né? Mas as pessoas me mostraram, as que eu mais tive contato, né? Mostraram o que eu poderia ser e o que eu não gostaria de ser também. Muitas me mostraram que eu não quero ser, mas não quero fazer o mínimo esforço, não quero agradar e não quero, sabe? Então, a Guaíba me mostrou isso aí. E Guaíba tem me mostrado também uma face daquilo que eu mais amo, que é a literatura, né? Não vou dizer o mais amo, porque eu amo a minha família, mas, assim, de valores, assim. Guaíba tem servido, muitas vezes, de acolhimento nesse processo, porque tem dado um apoio dentro da medida do possível, e se não sai do órgão público, sai esse apoio dos próprios coletivos e pessoas que se mobilizam e se conhecem, né? Então, pessoas que eu jamais conheceria de outra forma, que não foi pela arte, né? E eu tive a honra e se tornaram amigos queridos e amigas queridas, e que, mesmo a gente tendo muitas diferenças, né, a gente partilha dessa coisa única que é essa crença na arte, na literatura e na cultura, né. Guaíba me mostrou, eu acho que Guaíba tem crescido muito nesse sentido, e é um polo muito de ideias, muito fértil, assim, a gente só tem que saber quais os caminhos que a gente tem que trilhar para chegar nessas pessoas. E a última palavra, foi uma bela resposta essa para Guaíba, tá? A última palavra é futuro. O futuro, eu não sou uma pessoa que planeja nada, assim, mas o futuro, para mim, ele nunca pode estar desvinculado da família, do amor e da tua realização enquanto ser, né? Da tua compreensão do teu lugar no mundo. Eu não quero passar, eu acho que as pessoas, isso eu me coloco porque eu sou ser humano, né? A gente tem uma necessidade de agradar muito. E o artista tem muito aquela coisa de ser amado, né? A gente quer que a nossa arte seja amada, que as pessoas gostem do que a gente escreve, do que a gente projetou para elas, né? Então, tu te desvencilhar dessas coisas, tem pessoas que eu vejo que
Até da família já me disseram assim, Débora, tem certas coisas que tu não pode expressar, porque tu, de certa forma, tu é uma pessoa pública, não sei o quê. Isso é tão, sabe? Porque eu acho que tu não pode te desvincular da tua essência, assim. Eu gosto dessa questão de, mesmo que eu fale besteiras e que muitas vezes eu me arrependa, tem muitos erros que eu gostaria de apagar da minha vida, e às vezes uma cidade pequena, ela te dificulta isso, por isso que muita gente vai embora, porque as pessoas te conhecem quando tu era criança, quando tu era adolescente, que tu faz muita coisa idiota, sabe? E tu muda assim, a gente muda de um dia para o outro, a gente muda de um mês para outro, a gente muda de um ano para outro. É impossível tu mudar, sabe? Então tu tá aqui, o que a gente tem de certeza? A gente nasceu, né? A gente tem a certeza que a gente vai morrer, que é a coisa mais certa que tem. O que tu vai fazer ali? Vai servir de robô para os outros? Ou tu vai viver a tua vida da forma que tu quiser, né? E tu vai viver procurando aprender, né? E rever as coisas que tu fez, realmente como uma oportunidade nessa vida de tu fazer melhor, né? Tentar ver, não, olha, isso aqui, esse discurso que eu fiz no passado estava errado, né? Eu tive uma atitude, um comentário que não condiz, ou tipo racista, alguma coisa assim, e eu tô aprendendo, porque tudo é uma construção social e tal. Então, tu ter essa oportunidade de rever e tentar não errar, sabe, aprender. Eu não vejo futuro longe disso, eu quero um futuro para mim. Outra coisa é tu fazer as coisas que são para ti, né? Tipo, como assim tu é a favor do aborto, mas tu não fez aborto? Como assim? Tu é a favor da legalização do aborto, mas, né, tu não fez aborto? Tu é a favor da legalização da maconha e tu não é maconheira? Como assim? Mas eu acho que falta para as pessoas é entender que religião, essas coisas, são ligadas à tua parte pessoal, são crenças que tu tem. E como tu tem, são tuas, tu não deve querer isso. A questão de tu partir para alguns comportamentos, mesmo que tu não teve um homem que disse, tu tá falando de aborto, tu nunca fez um aborto, o que tu sabe? Mas assim, ó, a questão do que é certo, é certo, entendeu? Então, mesmo que tu não faça, né, mas se tu tivesse naquela condição, será que tu não faria? A gente tem que entender o nosso lugar, o lugar na fila do pão, como eu digo, nosso lugar de fala, nosso lugar enquanto pessoas brancas, né, que eu tive todo um conhecimento de cultura, como eu falei no início ali, um ambiente cultural, um ambiente literário, isso, né, me fez eu ter a personalidade que eu tenho. Se eu tivesse sido criada em outro ambiente, eu teria o mesmo comportamento? Eu teria as mesmas condições, as mesmas situações? Com certeza não. Então, tu, tipo, ser a favor da legalização do aborto, por exemplo, que é uma coisa polêmica, é tu ser a favor de que mulheres que não tenham condições, que elas tenham oportunidade de viver, né? E enquanto que a gente sabe que acontece com mulheres pobres e com mulheres ricas, né? Só que as mulheres ricas não morrem. Então, isso é uma coisa... eu acho que a gente tem que ter essa questão de ver que o que a nossa crença é nossa, e eu acho que isso está influindo muito no que está acontecendo com o nosso país, com outros lugares, esse conservadorismo, essa coisa da pessoa não enxergar o outro, não respeitar o outro, não entender o seu lugar, não entender essa engrenagem que move esse mundo que a gente vive, o papel que a gente tem no mundo, e o papel que querem que a gente tenha no mundo, e o porquê desse papel, né? Então, eu acho que tem muito disso, e é isso, eu já devo ter me perdido, né? A gente vai falar um pouco agora desse momento atual que a gente está passando. Como que tem sido para ti e para tua família essa questão do isolamento social, e como que isso tem afetado nos teus trabalhos? Né? A gente teve que parar de uma hora para outra, o setor cultural foi profundamente afetado. Como que tem sido para ti esse período? Esse período é um período de observação, né?
Na área, todas as áreas foram comprometidas. É muito triste quando tu liga para uma empresa que tu trabalhavas, assim, tipo, fazendo serviços para ti, e aquela empresa fechou permanentemente, né? Então, todas as áreas foram comprometidas. A gente vê que a área alimentícia, ela, né, os supermercados continuam funcionando, todo mundo tem que comer, mas que o preço do alimento, né, se modificou e tal. Para a cultura depende, e o artista depende, na maioria dos casos, do público, trabalha para o público. Então, tem sido muito sofrido. Na questão editorial, eu estava conversando com um escritor bem conhecido, ilustrador bem conhecido, e ele disse para mim, assim, que caiu, assim, os trabalhos, porque tu não está sendo mais contratado. Né, eram contratados toda hora para ir nas escolas, o cachê, a venda dos livros. Então, as editoras, as grandes editoras, elas apertaram, né, porque elas não podem investir se não tem esse retorno. Ser um momento, assim, que as pessoas estão adquirindo mais, de repente, quem tem condições, livros, essas coisas, porque estão mais em casa, né, mas a gente sabe que muitas das funções não se encerraram, que é o caso das aulas, que os professores estão trabalhando muito, apesar das pessoas acharem que não, mas quem tem amigo professor sabe que eles estão toda hora com reunião, toda hora com aula, toda hora. Os pais, muitos estão trabalhando em casa, os que não estão, tem que ficar com toda aquela estruturação dos filhos, né, e tal. A minha, pessoalmente, né, falando de mim, assim, a editora, ela teve um crescimento muito grande de trabalho. Eu não sei se, de repente, se fosse uma outra época que não a pandemia também teria, porque a gente começou realmente com o trabalho na pandemia. A gente começou em março agora, final de março, então ali a gente começou e a gente conseguiu os clientes dentro da pandemia. O que está influindo a gente não consegue certos profissionais que trabalham com a gente, tipo de digitalização de imagens, a gente está com dificuldade para as ilustrações. Muitas empresas que a gente conhecia fecharam. Outras ficaram, mas estão com, por exemplo, as máquinas com problema e não querem arrumar porque o movimento caiu. Um ciclo que afetou todo mundo, né? Sim, uma cadeia. Uma cadeia. Eu acho que está sendo um momento terrível, os políticos estão aproveitando isso para utilizar como forma de eu me importo com a população, mas estão, na realidade, fazendo campanha eleitoral, né? A gente está soterrado com todo tipo de informação, e muitas vezes isso gera uma ansiedade que tu não consegue atender a tudo, essa demanda online, assim. É muito legal, eu acho, quando as pessoas deixam os conteúdos disponíveis para que os outros possam, na hora que conseguirem olhar, do que essa coisa, vou fazer um evento aqui, ele é gratuito, mas é só nesses dias, e se tu não olhar, às vezes é difícil, porque a gente está com uma estrutura modificada em casa, muito mais gente em casa, e como tem muito mais gente, tem muito mais comida para fazer, muito mais casa para limpar, muito mais, né? Então é toda uma dinâmica diferenciada. Eu acho que muita gente pensa, as pessoas evoluíram. Não, eu acho que as pessoas não evoluíram, muitas delas não evoluíram, só olham para o seu umbigo. Eu vejo as pessoas reclamando, que vontade de tomar uma cerveja, ou que vontade de sair. A gente sente saudade mesmo, de poder trocar e compartilhar, e se aglomerar, e ter rever os amigos, né, principalmente quem trabalha com cultura. Mas, gente, assim, eu penso, eu não fiquei... como é que eu vou te dizer, muita gente ficou ansiosa, ficou muito triste, precisou de algum atendimento e tal. Eu tô tentando segurar a barra no sentido de que eu só quero chegar viva até o final do ano, entendeu? Só. Eu acho que a gente tem que pensar assim, onde é que eu tô? Eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu moro num lugar privilegiado, eu tenho vários privilégios, eu tenho computador, eu tenho TV, eu tenho tudo. E tem gente que não tem nada. Então, essas pessoas, assim, tornam o meu drama pessoal, que todo mundo tem seu drama pessoal, muito pequeno. Então, eu tento passar por isso, assim, né, não, peraí, eu não tô saindo de casa, fiquei 15 dias sem sair de casa, né, a gente pede as compras, geralmente, o meu marido vai no momento que não tem ninguém, assim, no mercado, que tem menos gente, então ele depois
trabalho, ele vai, e aí é assim que a gente tem vivido, e é difícil para todo mundo, né? A cultura se alimenta desse, e assim, ó, uma coisa que o Tristan levantou ali, sobre a questão da arte. A arte, ela se alimenta da realidade que ela vê, né? A gente vê uma realidade e a gente transforma em arte, transforma em insumo para a nossa arte, seja ela qual for. Mas que realidade que a gente está vendo? A gente está vendo uma realidade dentro de casa, uma realidade que só se fala em pandemia. Então, qual é? Isso eu acho que vai ser um marco. Qual o tipo de arte que vai ser criado a partir da pandemia, né? Essa visão que a gente vai ter. Então, o artista, ele depende desse... A Anaïs Nin, que era a escritora, Anaïs Nin, ou Anaïs Nin, não sei como é que se pronuncia, ela era uma escritora que ela tinha uma vida escondida da vida que ela mostrava para a sociedade, porque ela achava que escrever tinha que ter... Ela precisava viver certas coisas que a vida dela, casada com um homem numa situação privilegiada, não permitia. Ela ter essa outra visão para essa outra escrita que ela pretendia. Então, isso quer dizer o quê? Não que todo mundo vai fazer que nem ela, que ela tinha um amante, que ela tinha uma relação entre 3 lá, mas que a gente precisa se alimentar daquilo que a gente vê. E o que a gente está vendo nesse momento, né? Então, isso também tem que se pensar. Eu acho que é um novo normal, que nem eles dizem, que o pessoal não quer mais falar sobre isso, mas eu acho que vai custar a gente poder viver como a gente vivia, né? Máscara, de bolsa, tem gente que tá assim, mas tipo, quem tem... Porque é uma roleta russa, né? Tu não sabe, vou tirar a máscara, porque eu não tenho perigo que aconteça, mas tu não sabe, se tu nunca teve a doença, tu não sabe como é que teu corpo vai reagir. Então, tu tá agindo como uma roleta russa. Se tu quer agir como uma roleta russa, tá ótimo, desde que não venha largar teus micróbios em cima de mim, tá tudo... Tá de... Sim. Né? Mas assim, ó, a gente vai ter que se adaptar, né? E eu acho muito triste também, abrem o comércio, mas não abrem outras coisas, né? Como é que a gente vai repensar isso aí? Como é que essas outras pessoas vão viver? A gente também pensa que é difícil para os comerciantes, eles precisam viver, todo mundo precisa viver, né? E a gente sabe que uma ajuda lá de R$600 não garante nada. Nada. Eles vão ter que se reestruturar, né, até sair essa vacina. Muitos acham que vai ficar que nem o H1N1, que tá aí, né, e alguns não pegaram, alguns pegaram e morreram, só que a Covid é muito mais, acho que mata muito mais, né, e a gente fica com medo como fazer. Eu acho que vai ser essa questão de reaprender, mas eu não vejo as pessoas se modificando, um momento de... Acho que há muita romantização, né? E eu não vejo as pessoas se importarem. Eu vi vários, assim, eu tive que fazer algumas entregas, eu vejo várias pessoas, por exemplo, no restaurante, que estão funcionando, eles estão na mesa sem a máscara, tudo bem, estão comendo. Aí levantam para falar com o atendente com a máscara, eles vão sem máscara e ficam falando isso. As pessoas, elas não conseguem... respeitar o outro e ver o lugar do outro. Isso é em tudo, é em várias coisas, entendeu? Essa questão da pessoa querer colocar o que ela é acima daquilo que o outro tem, sabe? Eu acho muito complicado. E isso a gente está vendo esse reflexo do que, como, não sei se é o brasileiro que é assim, o que é, mas é o reflexo disso nas ruas. Das pessoas andando sem máscara, das pessoas vindo para cima de ti que tá com máscara, falar sem máscara, das pessoas quererem xingar quem usa máscara, humilhar, querer lançar piadinha. Então, eu acho que o brasileiro, a gente está perdido, gente. A gente está perdido. Perdido. Uma sociedade que se importa com essa questão religiosa mais do que qualquer outra coisa, que não enxerga o que está sendo feito, que os políticos estão fazendo. Sabe, um país que não enxerga o próximo, um país que na realidade era para ser laico, que está ali querendo que os outros engulam a sua religião, a sua crença, o seu partido, o seu time de futebol, sabe? É um país que está perdido. Então, eu acredito que esse momento, muitas empresas e muitos artistas que conseguirem fazer coisas como vocês estão fazendo, têm mais oportunidade de conseguir
passar por adversidades, né? É essa coisa de tentar achar um nicho, um caminho para se colocar, apesar do que está acontecendo. E tudo isso é o caos, né? É o caos que a gente está vivendo agora. E no meio desse caos veio uma espécie de boia de salvação, que é a Lei Aldir Blanc, né? Que é um dos assuntos mais falados do momento. Embora tenha nascido como uma lei emergencial, acabou que o processo está sendo lento demais, né? Devido à burocracia necessária. O país não está acostumado a fazer o fomento da cultura e as ferramentas elas não são as mais adequadas para isso, né? Pensando tanto na Lei Aldir Blanc, mas carregando para algo mais além, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu acha da importância das políticas culturais, né? Porque a Lei Aldir Blanc ela nasce como uma política cultural, mas que não se sustenta por si só, né? A gente precisa de uma outra série de ações para conseguir implementar uma lei que nasceu para ser simples. Fala um pouquinho para nós sobre o que tu acha sobre a importância da sociedade civil se organizando em busca de políticas públicas para a área da cultura. Eu vejo assim, ó, na área da cultura especificamente. A questão da política pública, ela é importante no momento que ela mantém uma coisa, porque independe daí da gestão, né? O certo independente da gestão, independente do momento que está acontecendo, uma política pública, ela te garante, né? Independente do partido, para garantir, né? Certas providências que vão te dar apoio, né? No caso, por exemplo, da cultura. Eu acho que o problema nisso aí, para quem é da cultura, a gente tem, o brasileiro, ele não é muito acostumado, a gente sabe que é um país cheio de lei, que não são leis, e a gente não tem o costume de conhecer as leis, porque é um assunto complexo. Quem é que conhece as leis do município? Ninguém, né? Eu sou terrível para lei. E aí, com os artistas, tu tem essa questão da criatividade que os artistas têm. Tu tem que ter um outro perfil. Por isso que eu acho tão importante pessoas que têm esse perfil, que conseguem ter o perfil do artista e, ao mesmo tempo, ter um perfil mais técnico, né? Que é muito difícil isso aí. Quantos artistas a gente tem no município que tem MEI, né? Quantos artistas a gente tem que cuidam da questão do seu documento? Conheço que são famosos, eles não querem nem chegar perto de documentos. Eu não tiro a razão deles, porque eles não conseguem, tem coisas que a gente não consegue fazer. Então, que eles precisam desse apoio, claro, pessoas que cobram, mas que dão esse apoio para ele na questão dos documentos, porque eles estão mais envolvidos com a questão do processo criativo e eles não têm essa facilidade, né, não vou dizer vontade, porque às vezes tem vontade, mas não tem condições mesmo de conhecer todos esses aspectos. Eu vejo na nossa cidade a questão artística, apesar de a gente se unir em momentos, assim, falta a gente caminhar nesse sentido de criação, de auxílio, de movimentação para que sejam criadas políticas públicas, né? E para que sejam implementados casos como a Aldir Blanc aqui na cidade. A gente esbarra nessa questão, assim, ó, de um diz, no meu segmento, por exemplo, um diz, mas eu não vou conseguir colaborar para ir na reunião, eu não sei muito sobre isso. Aí tu diz assim, não, mas vamos lá para saber, porque eu também não sei muito. E aí, esperando que, de repente, a pessoa consiga entender mais do que eu, né? Não, vai lá, vai me ajudar ainda a entender isso aí, né? E, então, não quer, porque a pessoa, o artista tem isso também de ter que se dedicar para um outro trabalho. Tu trabalha de 8 horas num trabalho formal, digamos assim, aí, às vezes, tu pega o transporte, quando tu mora em Guaíba, muitas vezes, Guaíba na maioria das vezes, não consegue comportar, né, os trabalhadores conforme o número de habitantes, tu tem que trabalhar em outra cidade, então tu tem transporte. E aí tu consegue fazer música no fim de semana, tu sabe, às vezes de noite tu te apresenta, e aí tem o teatro no fim de semana, como é que tu vai? Aí tu tem que estudar uma lei,
e tu tem que te movimentar para criar. Então, eu acho que esbarra nesses vários aspectos da vida de um artista, que é a questão da arte não ser a única função dele, a questão do desconhecimento de lei, a questão muitas vezes a gente está se organizando, começando a se organizar agora em movimentos, em coletivos, e isso é todo um processo para chegar num patamar de entender leis e trabalhar com isso e participar de editais. Eu, por exemplo, gente, quando chega a base ali de perguntar para mim, assim, ó, as provas dos lugares, os comprovantes dos lugares que eu participei, eu sei lá, gente, eu não tenho nem o meu currículo lá, aqueles, é todo incompleto, eu não tenho o hábito de juntar os papéis, então, de repente, eu acho uma boa quando vou. Agora a gente está nesse processo aí que nós temos que fazer andar de qualquer jeito. Mas depois é a questão de pegar alguém que tem esse entendimento, tipo o Isaac aí, e fazer reuniões especiais com segmentos, sabe? Para que as pessoas consigam entender desde o começo. Gente, como é que é? O que a gente tem que fazer? Vamos juntar. Ó, para te fazer um edital, precisa disso. Os editais são importantíssimos para os artistas, né? De publicar um livro, gente. Aparece aí. Tinha, antes a Lei Rouanet, o pessoal participava, e aí eu nunca me inscrevi, não sei nem como é que é, sabe? Então, eu acho que é nisso que a gente está esbarrando. O pessoal tem medo, que não conhecem o assunto, não dominam. A gente tem escritores aqui que participaram do livro, mas não estão voltados para a literatura, sabe? Nem eu, assim, eu tô com a editora, tô voltada, tô escrevendo livro, tô publicando livro. O pessoal publica com mais calma, com mais tempo. Então, eles não estão assim, eles estão focados em outra coisa. Aqui em Guaíba, a parte da literatura não se juntou muito, não se uniu muito nessa época da pandemia. Eu não sei se as pessoas estão com bloqueio, né? Estão assim, nos grupos a gente vê um silêncio. Estou falando do meu segmento, não sei os outros, né? E tem que ver a diferença de cada segmento também. Há segmentos que as pessoas são mais participativas, de mais encontro, de mais multitarefas, assim, tipo o audiovisual, que o cara filma, o cara edita, o cara... E a gente já é um segmento diferente, assim, né? Então tem que ver isso. E a escrita tá... O pessoal, poucos autores, tipo o Ivan, eu, a Vera, que se dedicam para essa questão. O Renato tem livros e tem sempre um movimento grande na sessão de autógrafos, mas ele é professor, ele tem 40 horas. Então, às vezes a pessoa não... Sabe? Eu ganho meu dinheiro já como profissional formal. Então, não me interessa muito participar desses editais, e eu não tenho tempo para participar dessas coisas de cultura e tal. Eu acho que é uma caminhada, e como toda caminhada, vai ter tropeço, e vai ter essas dificuldades, e eu acho que nesse momento a gente consegue unir poucas pessoas nessa questão de participar de reuniões online, sabe? E quando tu faz uma coisa presencial, é num sábado ou num domingo, o pessoal sai de casa, se programa para aquilo, é diferente. Eu não vejo, sem política pública, a gente não consegue avançar realmente nas realizações, nas conquistas de qualquer movimento, e para isso eu acho importante as instituições, elas têm papel fundamental, né? Os movimentos, as instituições como o conselho, né? Um órgão como o conselho, eles têm papel, e é eles que movimentam a base, né? Que nem a gente tem ali o conselho de biblioteconomia, eles é que movimentam toda a questão dos bibliotecários, né? E que então, cada vez mais as pessoas que estão participando da gestão, da diretoria, elas estão cada vez mais envolvidas nisso aí. Então, entendendo que antes os bibliotecários não era tanto que nem agora que participam de manifestações, que vão lá na Câmara de Vereadores e procuram um espaço para expor, procuram um espaço para discutir as leis. Tem um movimento da Frente Parlamentar de incentivo à leitura, tem um movimento nacional, né, que a Fernanda Melchiona foi uma peça fundamental nisso aí,
independente dos partidos, eles criaram essa frente parlamentar, que é por um bem maior. Então, a gente tem que também conhecer esses caminhos que a gente precisa da política nesse sentido. E a gente tem que procurar fazer com que a política possa trabalhar em favor da gente. Eu sei que agora o que está acontecendo? A gente está perdendo muito espaço dentro da política, porque os políticos perceberam há algum tempo que a questão da religiosidade é um ganho para eles. Mesmo que eles não sejam religiosos ou que eles não sejam evangélicos, eles mentem, né, para poder ganhar voto, que eles sabem que é voto garantido. A nossa bancada evangélica do boi e da bala cresce a cada governo, ela cresce de uma forma assim, né, porque as pessoas querem fazer a gente engolir a sua crença. E eu não estou dizendo aqui que eu não sou, que eu não acredito em Deus, ou numa força superior, ou não sei o quê. Eu não acredito nessa religião podre que tem aí, né? Então, aí tu vê os políticos, então eles vêm assim, ó, que eu vou me envolver com cultura? Né? Esse bando de esquerdopata, se eu tenho voto garantido aqui, vou aqui nas igrejas e angariam todos os meus votos. E vamos combinar que essas pessoas que votam nesse tipo de político são pessoas que acham que realmente a cultura não é para nada. E muitas vezes eu vejo que pessoas que eu conheço que não olham TV. Eu não estou dizendo que todas as religiões são assim. Tem pessoas que são evangélicas que são super para frente e tal, mas as que votam nesse tipo de político são as que, não vai ver TV porque tem isso, não pode ler esse livro porque tem beijo, não sei aonde lá, como se ninguém beijasse na boca. Então, a gente está à mercê desse tipo de coisa. E o que acontece? Eles conseguiram se juntar, eles criaram uma frente, assim, religiosa muito forte, e eles votam naqueles políticos, vereadores, principalmente, que são a favor dessas crenças deles. E a gente se polarizou. Está espalhado. Não consegue representantes. E sem representantes, como é que a gente vai ter políticas públicas mesmo na nossa área? A gente não tem representante nenhum ali. E a gente não consegue se juntar nesse sentido nem para votar numa pessoa que vá poder fazer frente para nós, para a cultura, dentro da Câmara de Vereadores. Então, qual é os vereadores ali que tu vê que apoiam a cultura, gente? Por favor. É uma tristeza. E aí vazou aquele áudio infame ali dos caras falando do jeito que eles falaram de religião e as pessoas acham isso lindo, sabe? Então, a gente tá perdido, realmente. E eu acho que essa dificuldade que a gente está tendo para implementar essa lei aqui, fazer vingar, está sendo, vem disso aí também. Vai ser uma caminhada muito árdua. Eu acho que a situação, se a gente não se cuidar, pode piorar muito a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, para a arte e para a cultura. Nós estamos com um caso dentro da URGS ali, de um cara que todos esses anos da URGS aí, os últimos anos, nunca tinha acontecido. Agora tem um cara que foi indicado pelo presidente, tomando, né, e não interessa as votações. Ele por lei pode. Sim, e o pior é que ele está agindo dentro da lei. Ele vai conseguir acabar com tudo dentro da lei. Porque ele está agindo dentro da lei. Realmente ele tem esse poder de fazer isso. Ele está fazendo. Entendeu? E aí tu pensa assim, um lugar que é para ser livre, um lugar de discussão, um lugar de conhecimento, de descoberta, de tu conhecer autores, de tu ter uma formação teórica, mesmo que tu não concorde, tu saber comparar, olha, eu não concordo por causa disso, daquilo, de tu realmente ter pesquisadores, a pesquisa que é tão pouco incentivada, porque desde as crianças deveriam ser incentivadas nessa área da pesquisa, né? Então, tu vê assim, as pessoas querem tomar remédio, se entupir de remédio, enchem as farmácias, ficam na fila para comprar em farmácia, mas não sabem que os remédios não brotam do chão, que precisa de estudo, precisa de teste, precisa de um pesquisador,
Aí acham coisa mais linda quando cortam bolsa e vem dizer, ai, os esquerdopatas estão cortando a bolsa dos esquerdopatas. Ha, 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 ha. E tu remédio para tua ansiedade, tua depressão, como? Né? Se não tem pesquisa, tu acha que sai da onde? Que tu vai lá é o templo religioso que vai lá e fornece toda a pesquisa para as vacinas? E para então, é um troço assim, ó. E a gente tá. Então, a gente tem. É um processo que a gente tem que semear dentro da nossa cidade. Talvez a gente não consiga fazer nesse momento tudo que a gente gostaria, mas a gente tem que fazer. É antes feito do que bem feito, às vezes, do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Entendeu? Sair de forma perfeita, mas vai servir como base para um outro momento. Né? Então, a gente está aprendendo isso aí, a gente tem que observar também que cada grupo é um grupo único. E a gente tem que entender isso aí. A cultura, eu acho que a Cláudia Mara, mais do que ninguém, sabe que é muito complexa e que a gente não é preparado para essas coisas. Muitos artistas não são preparados para trabalhar com MEI, para trabalhar com edital e para trabalhar com essas partes técnicas. Nós vamos ter uma pessoa que vai ter que ajudar a gente e que a gente vai ter que uns vão ter que levar o outro nesse caminho, tentar levar o outro na melhor, porque os outros que estão levando também não entendem muito. Então, a gente está assim, e a gente sabe, a política pública é essencial para a gente ter realmente uma renovação futura, e a gente tem que tentar incentivar ao máximo, só que outra coisa também, a gente tem que entrar na política. A gente teve a lei da biblioteca escolar, a gente teve que ter um relator para essa lei, as gurias que eram das associações, dos conselhos, ficaram lá dentro do Senado, muitas vezes na porta lá dos caras, então isso é uma coisa também que a gente não sabe fazer. E a gente angaria voto de que jeito? Para quem? Entendeu? Porque é questão de voto. A gente é um número, quem trabalha com prefeitura, a gente é um número para eles ganharem os seus votos e para eles irem para o poder. A política virou uma profissão, que tu é bem remunerado, que tu trabalha pouco e gosta de falar dos outros que os outros não trabalham, né? Tu é capaz, tu opina sobre a vida alheia, tu rege a vida alheia, né? Trabalhando pouco, ganhando muito. Então, que ótimo ficar até o final, se aposentando, né? Se aposentando cedo, com um baita de um salário e falando daqueles que trabalharam a vida toda para ter uma aposentadoria. E aí o povo não enxerga que o povo, né? Então, tu vai dar cultura e leitura para o povo realmente saber que ele é que é a força motora das coisas, que ele pode questionar, que ele pode começar a pensar, tu vai dar cultura e literatura para essa gente que não vai te aceitar depois, com as tuas ideias medianas, com o teu pensamento medíocre, com a tua política de assistencialismo, tu vai dar cultura e literatura para essas pessoas? Não, tu vai cortar. Eles já fizeram esse processo, vem se construindo, né? Se construiu com um golpe lá e vem sendo feito há muitos anos, colocando um trabalhador contra o outro, a população uma contra a outra, né? As pessoas. Se tu é bancário, tu trabalha. As pessoas estavam sendo contra os bancários, tem mais aqui ralar com eles, porque eles trabalham. Eles acham que o bancário trabalha só naquele horário ali, das 10 às 4 da tarde, não entendem que tem toda uma função fora disso. Então, é melhor que as pessoas ignorem as coisas, não tenham conhecimento, que aí elas são uma massa de manobra fácil, né? Então, por isso que se é cultura, se a gente não achar um caminho, não se mobilizar e não ir naquela direção, a gente vai ficar para trás. E o perigo se a coisa continuar assim, para a gente reconstruir o que foi destruído, vai ser extremamente difícil, porque eles estão plantando a cultura como inimiga da religião, como inimiga da política, como inimiga da liberdade, porque eles confundem, eles fazem assim que aí as pessoas não conseguem enxergar além daquilo. Tá muito difícil. Eu acho que é isso que tem que ser pensado. Vai ser difícil da gente conseguir trabalhar com a lei. Eu acho que não vai ser perfeito, tem que ser feito. E eu acho que as próximas vezes nós teremos que pensar melhor. Falando agora um pouco de forma geral, uma das coisas que mais tem impactado as pessoas durante
esse período de pandemia é a questão do isolamento social, né? A gente teve que parar com muitas coisas que antes eram comuns para a gente. Então, acaba trazendo gancho para o nosso próximo quadro, nosso último quadro aqui, que é o Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta. O quadro Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta, para quem não conhece, a gente apresenta 3 objetos para o nosso entrevistado. Desses 3 objetos, ele tem que escolher qual deles que ele levaria para a ilha deserta, sim ou sim, não tem nada que vai impedir ele de levar, ele tem que levar aquele objeto e dizer o porquê. E dos 2 objetos que sobraram, ele tem que escolher um deles que ele não levaria de jeito nenhum e também falar o porquê. Então, o Isaac vai mostrar para a Débora os 3 objetos que a gente tem para hoje. O primeiro objeto é um carimbo, tá? Um carimbo de madeira. O nosso segundo objeto é um potinho de glitter. E o nosso terceiro objeto é um kitzinho de unhas postiças, já decoradas. Ó. Esses são os nossos 3 objetos. Tá. Débora, desses 3 objetos, qual deles que tu escolhe para levar para a ilha deserta e por quê? Glitter. O glitter. Que me lembra festa, alegria. Se eu tivesse que levar alguma coisa, então, dos 3, me lembra festa, me lembra carnaval, me lembra alegria, me lembra gente, junção. Eu levaria o glitter. Muito bom. E dos outros 2 objetos que sobraram, qual deles que tu não levaria? O carimbo. Não levaria. Já ia estar nesse ritmo, apesar de eu não usar unhas postiças e nem pintar o cabelo, que dá para ver os brancos ali aparecendo, eu já entraria nessa vibe, né, do glitter, já botaria as unhas ainda. O carimbo me lembra trabalho, me lembra negócio. Eu acho que numa ilha deserta eu não ia conseguir fazer muito disso, não. Muito bom. Agora a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas a gente sempre pede para o nosso entrevistado deixar alguma indicação, ou de algum livro, ou de algum filme, de algum espetáculo de teatro, de alguma série, o que tu quiser indicar para os nossos telespectadores. Livro eu indico o Edgar Allan Poe, tá? Essa edição é com arte, ilustrações em estilo steampunk, né? É belíssimo. Meus contos preferidos é o da Máscara da Morte Escarlate ou Morte Rubra. Eu fiz até um ensaio para o curso de especialização sobre esse conto. Eu sou apaixonada por Edgar Allan Poe. Esse aqui são os livros que eu falei dos contos dos irmãos Grimm. Que massa. Lindo ele. Que livrão, hein? A arte que eu falei, aquela que só tem no início, ó. Isso aqui para mim, eu não tenho nem palavras. E que é assim, ó. E o começo, assim, ó, gente, umas coisas bem estranhas, aquele lobo zoiudo ali. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Que eu não entendia, mas eu achava fascinante quando eu era pequena. Uma caveira, sabe? Uma caveira ali em cima, ó. Isso me fascinava, eu passava horas olhando. Então, vocês veem que eu era uma criança bem sombria, pode ser. Deixa eu achar ilustração aqui. Olha isso aqui. Eu sou apaixonada por essas ilustrações. Só tinha isso no meio do livro. Essa era texto, né? E eu sugiro... isso são os livros, assim, de base que eu gosto, mas tem tanta coisa, né? Policial, eu gosto muito de romance policial. O Alienista, do Caleb Kerr. Eu sugiro. De série, eu sugiro o Penny Dreadful. Não sei se alguém já viu. É uma série, tipo, gótica, que ela trabalha com tanto os criadores quanto os personagens de livros,
né? Tipo, tem o Frankenstein, a criatura, tem o Doutor. Penny Dreadful são folhetos que tinha antigamente, acho que era na Inglaterra vitoriana, que eram de terror, né? Então eram escritos de terror, que isso que é o Penny Dreadful. E aí eles fizeram essa série de 3 temporadas maravilhosa com a Eva Green, que é uma francesa, se não me engano, uma atriz maravilhosa. De música eu sugiro sempre Black Sabbath. Adoro Black Sabbath. Adoro. Escutando esses dias. Quando tu falou que gostava de morcego, eu não sabia que era desse jeito. Pois é. Olha só, um gostinho, né? Ai, credo. Mas tem muita live legal pra gente ver. Eu vi uma live agora do Seu Jorge, da Elza Soares e de uma menina. Como é que é o nome da menina, gente? Que feio, não vou me lembrar da menina. Mas ela também é jovem, ela vai entender. Né? Eu conheci ela através dessa live, então eu não sei, eu sei que ela tá sendo bem, ela já cantou com várias pessoas e tal, ela é muito fofa, a menina tem uma voz linda e tem um sotaque, assim, maravilhoso. Então, aproveitar essas lives, né, esse momento de lives, assim. Eu tava, de filme, eu tô esperando Duna, que eu vi a primeira versão, ele é baseado num livro, né, eu vi o primeiro, e agora vai sair o segundo, apesar de eu achar o ator que vai fazer o papel principal, ele é um cara bem jovem, mas que tem muito talento, mas assim, sabe? Quem se lembra do primeiro, não sei, estou esperando para ver ele, assim, mas eu indico de filme que eu vi, assim, se for de tipo biográfico, assim, eu gostei muito do Rocketman. Tava olhando e me emociona, né, por causa da questão do que ele passou com a mãe, toda aquela relação que ele teve com a mãe, o fato dele ser gay e a mãe não dar um mínimo apoio, uma pessoa, assim, terrível, sabe, e dizer que ele nunca ia ser amado na vida, porque ele, é um spoiler, gente, mas assim, ele nunca ser amado, tinha que saber por ele ser gay, que ele nunca ia ser amado de verdade na vida. Então, assim, tu dizer isso para um filho é, né, acabar, assim. E foi um filme que me emocionou muito, é um musical, eu não tenho o hábito de ver, mas eu achei, a interpretação tá maravilhosa, então essas são as minhas dicas, assim, de filme. Eu gosto muito de filme para ver no cinema, filme de super-heróis, eu adoro essas coisas, assim, é bem eu falo do Black Sabbath, mas eu gosto de Almir Sater, a única coisa que eu não curto mesmo, perdão aí para quem curte, é funk, eu não curto, né, a não ser nos momentos, assim, um pouco mais, que a gente bebe alguma coisa e vai dançar, assim. As letras sempre me deixam meio chocada, e tem poucas, assim, eu sou bem eclética, tanto na literatura, eu gosto de poesia, de conto, de crônica, de terror, de erótico, dos filmes também, e é isso, gente. E se tu pudesse viver dentro de uma história, dentro de um livro, em que livro tu queria viver? Eu vou dizer assim, todos esses ambientes sombrios me fascinam. Eu me sinto em casa. Quando eu olhava a série Penny Dreadful, quem olhava, eu me sentia como se eu estivesse voltando para casa. Quem é meio espiritualista, toda vez que eu olhava para aquela série, para aquele tipo de ambiente, para aquelas pessoas que no meio daqueles acontecimentos conseguiram manter a amizade muito presente e uma relação única, era como se eu estivesse voltando para casa toda vez que eu olhava aquela série. Eu tenho, particularmente, assim, os livros do André Neves, eu disse, né, se eu pudesse morar dentro de um livro, se não fosse um livro dos Irmãos Green, eu moraria dentro dos livros do André Neves, que é um dos artistas que eu mais admiro. Ele é um artista que tem... As ilustrações são únicas, são lindas, ele tem uma sensibilidade única para a escrita também. Ele é um artista, assim, se tu for literariamente falando, ele é único, assim, ele é completo, né, porque ele também entende da questão do projeto gráfico.
ele auxilia outros escritores. Um dia um Rio, ele foi como ilustrador, ele também deu sugestões no texto. Então, ele é um cara, assim, que é inexplicável dizer o que o André Neves é para a literatura infantil. Mas dentro também tem outros escritores que eu gosto da forma de escrita. A Cristina Dias, eu também gosto do tipo de história que ela cria, assim. Então, vendo que eu sou adulta, são livros para infância, mas eu sou adulta, alguns, mas o André Neves sempre, a Malvina, o Bax, qualquer uma das histórias dele, e além dele ser uma pessoa incrível, né? Ter a oportunidade de conhecer ele é uma coisa maravilhosa. A gente saber que a gente tem um artista que é do Recife, eu acho que ele é do Recife, e mora tão pertinho da gente, está aqui, está morando no nosso estado, é uma honra muito grande, assim, né? Então, é isso. Muito boas as referências que você trouxe. A gente espera que quem está assistindo vá atrás, procure, né? Débora, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. A gente agradece muito a tua presença aqui no canal. E a gente pede que quem está assistindo procure a Débora nas redes sociais. A gente vai deixar o link na descrição também. Acompanhe o trabalho dela, acompanhe o trabalho da editora. E a gente fica por aqui, né? É isso aí. E quem está assistindo, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e com os inimigos também, né? E se inscrever no canal, aí no cantinho tem um botãozinho de se inscrever, do lado já tem um sininho, aperta no sininho também, que toda vez que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal, vai chegar uma notificação na tela do teu smartphone. Débora, muito obrigado pela tua presença. Encerramos com chave de ouro aqui nessa série de 10 entrevistas. Sinta-se à vontade a voltar sempre que quiser. Obrigado. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Pensa na pessoa querida que escutava suas histórias da escola e jogava bola com ela, que com voz de sussurro a convidava para contar borboletas em dias de sol. E guarda com cuidado na memória outras histórias para quando ele chegar de viagem. Mas que lugar seria esse de onde as pessoas pareciam não voltar? A Cacau que está contando essa história, então, da menina na janela.